Meus irmãos, vamos colocar neste momento em pé, vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em sua presença. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por este privilégio que o Senhor concede nessa noite. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos reunidos, Senhor Deus, em sua casa, para juntos, Senhor Deus, prestar o nosso culto de louvor e adoração. Pai, quero te pedir uma bênção especial sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos da sua igreja que está reunida neste momento, Pai. Que o seu Santo Espírito, Senhor Deus, venha falar aos nossos corações nessa noite, porque nós somos carentes e precisamos, Senhor Jesus, ouvir a tua voz, Pai. Abençoa os louvores que são entoados, Senhor Deus, a sua palavra que será ministrada. E assim nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus por mais este dia que o Senhor Deus nos concede. E com essa alegria que nós estamos no nosso coração neste momento, convido a você para louvar conosco 2 hinos da nossa harpa cristã. Pedir aqui o auxílio da nossa irmã Adriana, que estará louvando ao Senhor Jesus. Se você está feliz com o Senhor Jesus nessa noite, abra o seu coração e louve a Ele de toda a sua alma. Aleluia. Glórias a Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Para mim é motivo de bastante alegria estar mais uma vez no melhor lugar, a casa do Pai. Vamos louvar a Deus com o hino 434. Toda a igreja louvando ao Senhor. Teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. Jesus Cristo, passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem me salvo do temor. Teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. Teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura e em teu seio proteção. Dai-me, ó Cristo, a tua mente
Glórias a Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, neste momento, convidar aqui o nosso diácono Nicodemos, estará fazendo a leitura oficial do nosso culto nessa noite. Os irmãos, por gentileza, se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Você que está no seu lar, tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Se você não tiver, você também pode acompanhar aí no rodapé do seu televisor, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus nessa noite, amém? Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar na casa de Deus, né, irmão? Sentir a presença de Deus, confesso que eu já senti a presença de Deus nos louvores aqui entoados. Nós sabemos que Deus se faz presente aqui antes de nós chegarmos, pois Ele já estava aqui, pois aqui é a sua casa. Abramos a nossa Bíblia em Filipenses 2, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Todos acharam? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Como é bom saber que Deus morreu na cruz para nos dar salvação. Por isso que nós estamos aqui hoje. Oremos. Te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas que tem feito em nossas vidas, pois somos dependentes de Ti, ó Pai. É por isso que nós estamos aqui, porque sem Ti nós não servimos para nada, pois sabemos que Tu és o Deus que tudo pode, Senhor Jesus, e transformou as nossas vidas, quebrou os nossos vasos, Senhor Jesus, e nos fez novamente, colocou aqui, Senhor Jesus, para que nós possamos Te louvar, Te engrandecer, por sabemos que Tu és o nosso Deus. Fica conosco nesta noite, Senhor Jesus, faz morada em nossos corações, Senhor Jesus, derramando do Teu poder e da Tua graça sobre a Tua igreja, e aos também, Senhor Jesus, que estão, Senhor Jesus, nesta noite nos ouvindo através, Senhor Jesus, dos canais, Senhor Jesus, de televisão. Toque no coração de cada um. É o que pedimos e te agradecemos no Teu nome, Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite nós temos a boa cooperação do coral da nossa igreja e nós vamos estar ouvindo eles louvarem a Deus com o primeiro hino, e os irmãos que estão aqui na igreja ou estão em casa acompanhando conosco e deseja fazer algum pedido de oração, tem alguma petição especial nessa noite, os irmãos podem se dirigir à portaria ali da igreja, ou em casa, os irmãos, se tiverem, pode mandar para nós no WhatsApp, que até o final do culto nós estaremos apresentando os pedidos de oração. Aleluia. Louvando ao Senhor Jesus juntamente com o nosso coral.
Meus irmãos, meus amigos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos mais uma vez na presença de Deus para junto nós oferecer o nosso louvor, a nossa gratidão a Ele, pois o nosso culto, ele é completo com os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições. E o irmão e a irmã, aquele telespectador da canal 14.1, bem como os nossos que estão nas redes sociais da igreja, Facebook e YouTube, pode compartilhar conosco a leitura da palavra de Deus, que está registrada no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Os primeiros versículos nós estaremos lendo no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Os primeiros versículos nós vamos estarmos lendo. Eu vou pedir a permissão para me tirar a minha máscara da leitura. Assim nos diz a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e, caindo a árvore para o sul ou para o norte, ali a árvore que cair ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Queridos irmãos e amigos, o que o escritor do livro de Eclesiastes nos fala, que nós não precisamos olhar para os contratempos da vida para que impeça nós estarmos servindo ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se formos olharmos, nós não vamos plantar e também não vamos colher. Então queremos colher bênção da parte de Deus, vamos também abrir a nossa mão, o nosso coração, e contribuir com alegria. Nós observamos que está passando aí no vídeo o número de nossas contas bancárias, quando o irmão ou a irmã, tanto presencial quanto aqueles que estiver nos canais, pode estar contribuindo através das nossas contas, a qual está passando o número do Pix, que é o CNPJ da igreja. E nós aqui também presencial podemos da mesma forma e contribuir ao lado aqui direito, bem aqui à esquerda nossa, temos as salvas, álcool em gel, e podemos contribuir com alegria, né? Curva a sua cabeça, nós estaremos orando nesse momento para Deus abençoar a tua igreja, aqueles que estão ofertando. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, porque Tu tem nos dado essa rica oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, na Tua casa, e nesse momento, Senhor, com alegria, ofertar para a Tua obra. Abençoa a Tua igreja, todos aqueles, Senhor, que estão contribuindo, aqueles que não estão podendo contribuir também, que as Tuas bênçãos, Senhor, seja alcançada. Pai bendito, Deus poderoso, é o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Enquanto nós contribuímos, meus irmãos, com alegria neste momento, vamos estar também louvando a Deus, juntamente com a nossa irmã Adriana, mas façamos isso neste momento com muita alegria em nosso coração, toda a segurança. Aqui temos álcool em gel, mas não deixamos de fazer isso para a glória de Jesus. Amém? Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco. Amém? esconderei nas asas
deste Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluia, Deus. Todos teus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvido, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a tua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, vamos neste momento colocarmos em pé. Estaremos ouvindo a palavra de Deus juntamente com o nosso irmão Igor, cooperador Igor, ali do Jardim Esperança. Está na esperança, na expectativa. É o pai do ano, meus irmãos, papai do ano. Creio que Deus vai usar ele de uma forma especial nessa noite. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Feche os seus olhos, irmão, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes, Senhor, e alegres. Entramos, Senhor, por estas portas hoje com o nosso coração desejoso, com a nossa alma, Senhor, carente, necessitada de ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas o que nós realmente precisamos. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir suas Bíblias comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Aleluia. Como é bom, irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Esse é um grande privilégio, viu? Você já agradeceu a Deus, irmão, por você estar aqui hoje? Amém. Os irmãos que estão em casa, né, acompanhando a gente, você já agradeceu a Deus, irmão, pela oportunidade de estar na sua casa, recebendo uma palavra ao seu coração? Essa noite, irmãos, o nosso coração tem que transbordar de alegria mesmo, viu, irmão? 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18, diz assim: E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe:
sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custam nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando eu estava vindo para cá, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, irmão. Eu tive uma semana, irmãos, um pouquinho cansativa, né? Mas quando eu cheguei aqui, irmão, o Senhor me lembrou dessa passagem e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão viva, ela é eficaz, que nós podemos estar, às vezes, numa multidão de pessoas, e a palavra de Deus, irmãos, anunciada, pode ir em encontro ao seu coração, mesmo a meio a tantas pessoas. Às vezes nós recebemos uma mensagem de alguém, e dentre tantos contatos, Deus encontra você e usa uma pessoa para falar com você. Às vezes você pode estar em outro estado, até mesmo em outro país, como já houveram casos de tantos irmãos, que numa viagem Deus usa alguém em uma igreja diferente que ninguém conhecia e Deus fala com você. Irmãos, Deus sempre vai encontrar uma forma e sempre vai garantir, irmãos, que você ouça a voz dele. Deus sempre se importará com você, irmão. Se tem uma coisa que o mundo está carente hoje, é de entender que possui em si um grande valor. Nós possuímos um grande valor. Um valor baixo, se comparado às grandezas de Deus, mas um valor muito alto, né, irmão, se comparado com os bens fúteis, passageiros, os bens palpáveis. Mas nós estamos diante de uma mensagem, diante de um versículo, de uma passagem que é autoexplicativa, né? É bem claro qual é a intenção do escritor, do profeta, ao registrar esse episódio da vida de Davi, quando ele precisa oferecer ao Senhor. O povo estava passando, né, por um castigo que Deus havia enviado, e nesse momento Davi ouve a voz de Deus, cumpre o que Deus havia dito a ele, e ele vai. Mas quando ele chega naquele lugar, por ser uma pessoa de grande importância, um rei, o seu servo lhe diz, né, que ele poderia naquele momento receber de graça aquilo que ele estava pedindo, mas ele faz questão e diz que não ofereceria ao Senhor, seu Deus, algo que não lhe custasse nada. E aí ele compra aquela terra por um preço justo, oferece a Deus o holocausto, e Deus cessa o castigo sobre o povo. Um episódio curto, uma história pequena, mas carrega para nós, irmãos, um ensinamento, um conteúdo tão profundo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Irmãos, hoje nós vemos uma grande necessidade nos dias de hoje. Existem qualidades que se tornaram tão raras, e qualidades que são procuradas por Deus e pela igreja do Senhor, irmãos, com os
olhos mais atenciosos possíveis. A igreja a obra do Senhor está carentíssima de pessoas que estejam comprometidas com a causa do reino de Deus e pessoas que neste comprometimento são constantes. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, quando eu lembrei dessa passagem. E os irmãos, espero que dentro desse tempo entendam bem aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Os irmãos já tiveram a oportunidade, em algum momento da sua vida, irmão, receber um presente, e às vezes aquele presente não lhe serve tão bem, às vezes aquele presente de um valor muito simples, mas nós fazemos questão de guardar, e eu falo por experiência própria, porque nos próximos 10, 15 dias nasce o meu filho, e quando a gente foi arrumar o cantinho dele lá, a gente teve que abrir um espacinho aqui, arrumar ali. Então nós vamos ter que, alguma coisa vamos ter que jogar fora, outras vamos ter que doar, outras nós vamos ter que ver o que vai guardar. E algumas coisas que às vezes nós não usamos há anos, mas a gente fala, não vou jogar fora, foi um presente, aquela pessoa me deu, né? E às vezes, irmãos, nós achamos, e podemos até ter essa ideia, que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que servem a Deus conosco, as pessoas que que nos rodeiam, o nosso ciclo de amizade, são pessoas descartáveis, talvez, que nós podemos, por um momento, desfrutar daquilo que ela oferece para nós, aquela amizade, não de interesse, mas uma amizade que contempla aquele momento e, passado aquele momento, partimos por uma nova. Mas, quando nós olhamos, irmãos, cada pessoa, cada característica, quando nós entendemos as situações, passamos a entender melhor as pessoas, nós vemos que cada uma tem a oferecer para Deus, irmãos, algo muito grande, muito precioso. Cada um de nós, irmãos, carregamos em nós uma capacidade de oferecer para Deus algo que Deus realmente precisa. Às vezes você pode olhar para a sua vida, irmão. Às vezes você pode olhar para a sua situação, talvez para a sua família, para o seu casamento, talvez olhe para os seus relacionamentos e pode pensar, eu sou uma pessoa sem valor nenhum. Eu sou uma pessoa que não faço a menor diferença, não somo em nada, não tenho nada em mim que tenha um valor, que agregue algo em mim, que tenha capacidade de ajudar a obra de Deus, que eu possa somar a obra do Senhor. Irmão, tire isso da sua cabeça, irmão. Você tem, com certeza, algo em você que é muito necessário para a obra do Senhor. Jesus, irmãos, vê em você exatamente isso que você pode oferecer. Talvez é algo, veja bem, irmão, talvez é algo que você nem tem ainda, mas é algo que Deus vê em você, um campo fértil para Ele trabalhar, brotar esta semente, e você receber este dom. Deus vê, irmão, aquilo que você também pode oferecer num futuro muito próximo, se estiver nas mãos do Senhor. Por isso, nunca pense, irmão, nisso, nunca tenha esse pensamento, de que você não tem nenhum valor, irmãos, de que você não tem algo para oferecer para Deus, que você, é um termo muito complicado a gente usar, que você é um crente de banco, que é uma expressão difícil da gente usar na igreja, irmão. Deus não chamou você para isso não, irmão. Você tem algo precioso, você tem algo muito grande para oferecer para Deus. Mas mediante isso, irmão, sabendo que todos nós, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, suponhamos que todos nós temos o chamado de Deus, todos nós que estamos aqui somos os escolhidos do Senhor. E se nós fomos chamados, escolhidos, temos algo para oferecer para Deus, ou talvez somos um campo muito fértil para Deus brotar em nós algo que vai servir a Ele, existe, irmão, em nós uma grande responsabilidade. Irmãos, e nós entramos nesse versículo que nós lemos, nesses versículos que nós lemos. Deus, irmão, fala, e Davi sobe, irmão, conforme a palavra de Deus, sobre a ordenança de Deus, para em um determinado lugar oferecer um sacrifício.
Mas quando ele chega lá, irmão, já expliquei isso, Araúna diz para ele, meu Senhor, tu és meu rei. Está aqui, ó, tudo disponível para o Senhor. Aqui tem, ó, tem o boi para o holocausto, tem a lenha, tem todos os aparelhos que você precisa, tem o espaço, eu forneço tudo que você precisar, está aqui. Mas Davi nega-se, irmãos, a aceitar esta oferta muito graciosa de Araúna. Mas ele diz no versículo 24, que ele não ofereceria ao Senhor um sacrifício que não lhe custasse nada. Irmão, eu pergunto nesta noite para você, você que está aqui, irmão, você que está em casa, quanto você tem pagado, irmão? Quanto custa o seu sacrifício? Quanto custa, irmão, o seu serviço? Se você tem um grande valor, e se você tem algo precioso para oferecer para Deus, eu pergunto para você nessa, irmão, qual é o preço? Quanto custa, irmão, o seu trabalho? Quanto custa o seu serviço? Talvez eu olhe, irmão, para a empresa que eu trabalho e saiba o valor do meu trabalho, porque eu tenho uma carteira registrada, tenho lá o meu salário. Muitos dos irmãos trabalham por hora, sabem o valor da sua hora. Mas no aspecto espiritual, irmão, este serviço que você pode oferecer para Deus, quanto ele custa? Quanto ele tem custado para você? Diante disso, irmão, nós podemos entender esse conceito em duas visões, no meu entendimento. A primeira, eu tenho dado ao Senhor um sacrifício que não tem custado nada para mim. Eu tenho oferecido ao Senhor, eu tenho dado a Ele, eu tenho entregado nas mãos do Senhor, eu tenho depositado na obra do Senhor algo que não está custando nada para mim. Algo que não custa o meu tempo, porque eu faço quando sobra tempo. Eu faço quando eu posso com o meu dinheiro que sobra no final do mês. Ou eu faço, irmão, quando as outras prioridades da minha vida acabam, quando eu termino talvez os meus estudos, ou quando os meus filhos crescem, ou quando a igreja fica do jeito que eu acho que tem que ficar para eu começar a fazer aquilo, ou eu venho para a igreja quando a igreja ficar favorável, ou quando acabar a pandemia, ou quando não puder usar máscara, porque é ruim demais a máscara. Ou talvez eu venha para a igreja e ofereço ao Senhor algo que não está me custando nada. Os irmãos já ouviram o ditado secular que diz aquilo que vem muito fácil, aquilo que vem de forma muito barata, é duvidosa. Nós temos que olhar ter um olhar mais atento para as coisas que recebemos, às vezes, de forma gratuita, muito barata. O que aconteceria com os irmãos se os irmãos fossem em um mercado aqui da cidade e quando fossem no açougue vissem um panfleto lá, picanha a R$ 5,99 o quilo? Provavelmente, irmão, muitos duvidariam da procedência e com toda certeza deixaria de comprar. Talvez você pede, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu analisar primeiro. Não, tem alguma coisa errada. E às vezes, irmãos, isso pode acontecer na nossa vida espiritual. Eu pergunto novamente para os irmãos, qual é o valor do seu trabalho? Qual é o valor, irmão, do seu sacrifício? Eu imagino, irmão, que aquilo que oferecemos a Deus em forma de sacrifício e não custa nada para nós, talvez não deveria ser chamado de sacrifício. Quer olhar os exemplos da Bíblia sobre sacrifício? O maior deles, Deus, João 3,16, que envia o seu Filho unigênito. Será, irmãos, que custou alguma coisa para Deus enviar o seu Filho? Será que custou para Jesus cumprir o seu ministério? Não preciso falar isso aqui, né, irmão? As dores, o sofrimento, a humilhação, os açoites, a pele rasgada, o sangue, a humilhação, a vergonha, os esculachos, os tapas, os socos, os pontapés. O sacrifício de Cristo, irmão, o ministério do Senhor, o trabalho de Jesus teve um preço altíssimo. Ele não oferece um sacrifício que não custa nada, porque custou tudo. Aí quando nós olhamos para outros homens e mulheres da Bíblia, nós vemos essa metodologia se repetindo.
Nós vemos com Abraão, quando chega no ápice de oferecer o seu filho, a comprovação da sua fé, a sua obediência ao Senhor, irmãos, exigiu um preço altíssimo, a morte do seu filho, até o último segundo. Repito, irmão, a pergunta: qual é o valor do seu sacrifício? Lembra que eu disse no começo, irmãos, algumas características que estão difíceis de encontrar, que são pérolas raríssimas, que é procurado, irmão, com os maiores cuidados: o comprometimento, a constância em servir ao Senhor, são características primordiais e essenciais para todo cristão. Mas por que então, irmãos, são tão escassas? Por que nós temos tantas pessoas, mas poucas com essas qualidades? Por que nós temos, talvez, igrejas, não somente aqui, mas em todas as cidades, lotadas, mas igrejas necessitadas de mão de obra para trabalhar, de compromisso, de comprometimento, de devoção, de aceitar, irmão, aquele trabalho? Por que isso acontece, irmão? Talvez você não esteja, irmão, entendendo qual é o preço que nós temos que pagar, irmão, para oferecer um sacrifício ao Senhor. A outra ótica que nós podemos ver, talvez, essa passagem, irmãos, é tomar para nós essa ideia. Eu tenho um valor muito, muito caro. O preço do meu trabalho, o preço do meu sacrifício, o preço da minha vida, foi o valor da morte de Jesus. Então é um preço altíssimo. Altíssimo, talvez o maior preço que se possa pagar. Eu tenho algo a oferecer ao Senhor. Deus vê em mim algo grandioso, Deus pode me usar para fazer coisas grandes, Deus pode me capacitar, Deus pode me usar. Então, se eu tenho isso na minha mão, irmãos, tenho isso no meu coração, sei da minha importância, sei do meu valor, sei do quanto Deus pode me usar, irmãos, por quê oferecer a Deus, irmão, coisas que não custam nada para nós? Quando nós falamos isso, irmão, parece um apelo ao sofrimento, parece como um termo usado muito hoje, a romantização do sofrimento. Parece que nós estamos falando assim: não, irmão, você tem que sofrer demais para ter algum valor. Não é isso, irmão, que a palavra de Deus está dizendo. Não é isso. Se existe uma coisa difícil de você manter, mesmo que não tenha um valor tão caro para você, irmão, é a constância. É caríssimo o preço. É difícil, irmão, você ser constante. Talvez você pode achar, irmão, que você receber um dom, não, eu subir no púlpito, eu pregar, talvez ser um grande profeta, um cantor famoso, custe caro. Irmãos, eu vejo um preço mais caro na constância, na devoção, no cuidado, no comprometimento com a obra de Deus, com o ser cristão, com o servir ao Senhor, muito maior do que essas coisas. Muito maior, irmão. Você honrar ao Senhor no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na rua, na família, tem um preço altíssimo. Altíssimo, irmão. Talvez custe todos os seus amigos. Talvez esse preço seja tão caro, irmão, tão precioso, que custe todo o seu ciclo de amizade. Talvez seja tão caro, irmão, que custe um lugar que você goste tanto de ir. Talvez aquele tempo tão precioso que você chega do serviço, toma um banho, deita na cama, aquele tempo de assistir um filme, de ficar mais tranquilo, talvez este sacrifício custe esse tempo. Talvez aquele tempo que você poderia acordar tarde, passar o dia tranquilo, talvez o seu sacrifício, irmão, custe esse tempo, esse momento. Talvez você criar o seu filho na igreja, irmão, custe de você um preço caríssimo, irmão. Se tem uma coisa, irmão, que eu tenho orado ultimamente, é que Deus me dê capacidade para ser um bom pai. Eu tenho pedido isso para Deus, irmão, porque eu sei que não é fácil, irmão. O preço que se paga, irmão, para criar um filho na casa de Deus é caríssimo. Eu nunca me esqueço, irmão, lá no bosque, meu pai colocou assim no quadro de aviso da igreja uma frase que dizia: os pais que dormem no domingo de manhã serão os pais que passarão a madrugada acordado, preocupado com os seus filhos. E eu nunca esqueci, irmão, o preço que se paga. E posso falar isso por experiência própria, não pela minha vida, mas pela vida do meu pai. E isso eu posso dizer dele, irmão.
Quantas vezes eu tinha lá meus 13, 12 anos, adolescente, aquela fase difícil. Me lembro do sentimento que eu tinha. Meu pai ia para a igreja, no Jardim Primavera, dava aula da escola dominical para os adultos, e só tinha eu de aluno da classe dos adolescentes. Ele deixava eu dormindo em casa, ia com a minha mãe, ia para a igreja, ficava sozinho em casa. Eu ficava adolescente, sozinho em casa, dormindo. Quando dava 9h20, meu celular despertava, e eu tinha que acordar, trocar, para 9h30, subir correndo na igreja, para acabar a aula dos adultos e ter a minha aula. Quantas vezes, eu já falei isso para meu pai várias vezes, talvez o irmão tenha até ouvido isso. Quantas vezes, irmão, eu, adolescente, tinha aquela ira. Mas por que não dá aula para mim em casa? Traz a lição em casa, coisa mais simples do mundo. Ia emburrado, ia bravo. Irmão, mas hoje, eu sei o preço que ele pagou para fazer isso. Eu sei, irmão. E quando eu olho, não só para esse testemunho, irmão, mas na vida de tantos irmãos que devotaram tanto tempo, que cumpriram, irmãos, a obra do Senhor com tanto esforço, mesmo das formas mais difíceis. Quantos testemunhos nós temos de irmãos que andavam quilômetros a pé, para ir na igreja, às vezes de carroça, de cavalo, mas hoje os filhos são pastores, são dirigentes de congregações, são líderes do círculo de oração, os netos estão na igreja. Irmãos, o sacrifício tem um preço caríssimo. E às vezes você pode olhar a sua vida, irmão, e você se imaginar num ponto muito bom. Eu estou muito bem, as coisas estão bem, financeiramente eu estou bem, meu trabalho vai bem, eu tenho um carrinho bom, tenho a minha casa, tenho o meu sustento. Mas às vezes, irmão, eu sei que você sente no seu coração que você pode ser melhor. Você vê, irmão, que a vida que você está levando com Deus, isso é para nós que servimos a Deus, para as pessoas que ainda não aceitaram aqui. Talvez você olhe a sua vida e vê, irmão, que não está custando nada. Não tem sacrifício de tempo, não tem sacrifício de esforço, não tem sacrifício financeiro. Repito, irmão, isso não é um apelo ao sofrimento. Não estou querendo dizer que se você quiser ser um bom cristão, você tem que sofrer. Não, irmão, mas você necessita se sacrificar. Será que nós podemos, irmãos, fazer como Davi fez? Dizer, eu não oferecerei a Deus algo que não tenha um preço caro para mim, que não tenha um valor precioso para mim. Irmãos, essa palavra é para mim e para você, irmãos, um apelo ao comprometimento. Talvez você que está aqui nesta noite, os irmãos que acompanham em casa, sejam crentes desviados. Talvez alguém que esteja aqui esteja desanimado na fé. Talvez tenha visto e experimentado a vida aí fora, as amizades seculares, o que o dinheiro pode oferecer, e acha que isso é o melhor caminho para a sua vida, irmão. Mas a entrada no céu, passar a eternidade com Deus, irmão, tem o seu preço. Ninguém entra para o céu, irmãos, com as mãos vazias, só com as mãos calejadas, irmão. Talvez quando você imagine que, chegando diante do Senhor, ofereça as suas mãos vazias, talvez você ache que as mãos cheias de obras, cheias de caridade. Irmãos, ofereça para Deus mãos calejadas, não de trabalhar, irmão, esforço físico, de sofrer, de ser infeliz, de ser triste, mas porque você foi uma pessoa que se sacrificou, que se esforçou, que se comprometeu com a obra de Deus. Eu tenho a certeza, irmãos, e falo isso encerrando com a conclusão dessa passagem, que quando Davi oferece o valor, compra aquela terra, aqueles itens necessários para oferecer o que Deus havia pedido para ele, a Bíblia nos diz, versículo 25, que edifica ali Davi um altar a Deus, oferece o holocausto, ofertas pacíficas, e Deus aplacou para com a terra e cessou o castigo de Israel. Talvez, irmão, o que você mais procure, o valor esteja em você, irmão, para ofertar a Deus. Talvez aquilo que você mais busque está a um passo de ser conquistado. Precisa de um pouquinho a mais, irmão, de um esforço a mais. Sabendo disso, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé, podemos fazer uma oração. E nós vamos orar a Deus. E eu quero que nessa oração, irmão, você que está aqui, os irmãos que estão nos seus lares,
Olhe para a sua vida, irmão. Olhe para o seu coração. Olhe para os sacrifícios que você tem oferecido para Deus. Você acha que a sua vida, irmão, está sendo fácil demais? Talvez você ache que você precise conquistar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Irmão, sacrifique mais, irmão. Seja um aluno da escola dominical. Venha para os cultos de ensino. Traga seus filhos para a igreja. Acorde cedo. Ensine seus filhos em casa. Ore em casa com a sua esposa. Chega do trabalho, irmão, ore com ela. À noite, irmão, leia a Bíblia, ore. É fácil fazer isso, irmão, vencer o cansaço, o estresse. Não é, irmão? Mas este sacrifício, irmão, tem uma boa recompensa. Esse esforço tem uma boa recompensa, irmão. Feche os seus olhos e ore a Deus, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ouvimos, Senhor, nesta noite a Tua voz. Senhor, cremos que ouvimos as instruções de Ti. Senhor Pai, há irmãos nesta noite que estão orando aqui, Senhor, reunidos, Pai, e que têm o desejo de se sacrificarem mais, de se esforçarem mais, de se doarem mais na obra do Senhor. Senhor, tem irmãos que estão se comprometendo, Senhor, fazendo promessas, Senhor, dedicando o tempo, o esforço físico, Senhor, a vida financeira, o intelecto, as capacidades, os dons, ofertando a Ti, Senhor. Desperta em nós, Senhor, este sentimento de compromisso, este sentimento de constância. Senhor, nos dê, Senhor, o sustento. Guarde-nos, Senhor, na Tua presença. Livra-nos, Senhor, do pecado. Livra-nos, Senhor, das tentações. Livra-nos, Senhor, dos homens maus. Senhor, das vãs doutrinas, daquilo, Senhor, que corrompe os corações, que enfraquece a alma, que entristece, Senhor, a mente, o estresse. Pai, tira do nosso meio, limpa o nosso coração, e que nós tenhamos nessa noite, Senhor, este sentimento de compromisso, que nós sejamos edificados, avivados, fortalecidos pela Tua palavra. Senhor, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu peço a oração dos irmãos pela minha família, né, irmão? Nas próximas 2, 3 semanas, o Heitorzinho está aí. Que ocorra tudo bem, né, irmão? Que ele seja uma bênção na casa do Senhor. Amém. Será em nome de Jesus. Aleluias. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém. Glórias a Jesus. O nosso coral estará louvando a Deus com mais um hino, mas eu quero fazer um convite especial nessa noite, enquanto o nosso coral se prepara. Certa vez Jesus contou uma parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que busca uma grande pérola. Encontrando essa pérola, ele vende tudo o que tem para ter essa pérola. Nessa noite foi pregado com muita unção, muita graça de Deus a respeito do reino de Deus. Nós estamos falando de troca de dinheiro, não. Mas essa pérola que é Jesus, ela custa a sua renúncia, a nossa renúncia. E tem um grande valor na nossa vida. Eu quero fazer um convite a você nessa noite, enquanto o nosso coral está louvando ao Senhor Jesus. Você está diante de uma grande pérola. Você não pode ter nenhuma riqueza material, mas você tem algo de valor para adquirir essa pérola. É a sua vida. Entregue a Jesus e tenha o reino de Deus invadindo a sua vida, vivendo no reino de Deus, vivendo a vontade dele, que é a melhor coisa que você pode ter nessa terra. Aleluias. Jesus.
Aleluias. Quantos podem agradecer a Deus por este culto? Amém? Amém? Meus irmãos, podemos já nos colocarmos em pé. Nós já estamos encerrando o nosso culto com o nosso coração alegre, cheio da presença de Deus. Como é bom poder estarmos na casa do Senhor. E a nossa semana, meus irmãos, segue com uma programação muito especial para você que tem filhos, independente da idade. O nosso departamento infantil está com um trabalho muito rico, muito especial. No dia 30 e dia 31, através das redes sociais, as irmãs aqui, os irmãos que envolvidos com este departamento, preparou uma EBF online, Escola Bíblica de Férias, que as crianças não podem ficar de fora. Então, você que está nos ouvindo, os irmãos que estão aqui na igreja, que não tem acesso a o link, vai ser através das nossas redes sociais, mas procure um de nós, tem aqui o número do nosso telefone, WhatsApp, mas não deixe de participar. Então, dia 30 e 31, às 15 horas, né, irmã Helena? É esse horário mesmo, né? Os irmãos prepararam com muito carinho, então não deixe de participar. No domingo pela manhã, a partir aqui no nosso templo sede das 8h30, nós temos a nossa escola dominical para todas as faixas etárias acima de 12 anos. Também domingo às 17h30 nós temos o nosso primeiro culto e às 19 horas o nosso segundo culto em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Aqui a nossa irmã Tereza de Matos, ela pede oração para o seu primo Marcelo, que está internado na UTI com Covid. Convidar a irmã Célia para fazer essa oração final, apresentando esses pedidos, também lembrando de orar pelo Igor, pela Viviane, que nesses dias estão aí aguardando a chegada do Heitor. Amém? Está vacinado também. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, grande e eterno Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por respostas de oração. Porque Tu tens, Senhor Jesus, atentado às nossas necessidades e nos enviado uma palavra do céu. Queremos Te agradecer, Jesus, pela nossa comunhão, por termos estado aqui na Tua presença, sentido a Tua presença. Queremos Te pedir, Senhor, pelo primo da irmã Tereza, visita-o. Senhor, se for a Tua vontade, cura-o, Senhor, e se ele não for salvo, salva. Abençoa, Senhor, a nossa semana que se inicia, ser com cada um de nós, que possamos Te servir com alegria, com voluntariedade, com prazer, com comprometimento. Nos ajuda, Senhor, leva-nos em paz. Queremos Te pedir e Te agradecer no Teu nome santo. Amém. Meus irmãos, estendem suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.